Você acha que se conhece? Sério, você realmente acha que sabe quem você é? Porque eu tenho uma notícia para você. Provavelmente não. E não é culpa sua. É que a gente passa a vida inteira olhando para fora, tentando entender os outros, tentando se encaixar, tentando ser aceito. E no processo, a gente esquece de olhar para dentro. Carl Jung dedicou a vida inteira estudando isso, e ele chegou numa conclusão assustadora. A maioria das pessoas vive e morre sem nunca realmente se conhecer. A maioria vive no piloto automático, reagindo, se adaptando, performando, mas nunca para perguntar: quem eu realmente sou quando ninguém está olhando? E olha, isso não é filosofia abstrata. Isso tem consequências reais na sua vida. Porque quando você não se conhece, você não sabe o que realmente quer. Você não sabe por que faz o que faz. Você não sabe por que se sente do jeito que se sente. Você vive à mercê de forças internas que você nem sabe que existem. Então, se você quer parar de viver no escuro, se você quer finalmente entender quem você é de verdade, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente o que Jung descobriu sobre autoconhecimento, por que é tão difícil se conhecer e como você pode começar esse processo hoje. Primeiro, vamos destruir uma ilusão. Você provavelmente acha que se conhece porque sabe suas preferências. Você sabe que gosta de café, que prefere verão ao inverno, que é mais introvertido ou extrovertido. Mas isso não é autoconhecimento. Isso é apenas conhecer suas preferências superficiais. Jung descobriu algo muito mais profundo. Ele percebeu que você é como um iceberg. A parte que você vê, a parte consciente, é minúscula. A maior parte de quem você é está submersa no inconsciente. E é essa parte submersa que controla a maior parte da sua vida. Pensa assim, você já reagiu de um jeito e depois pensou: por que eu fiz isso? Você já se pegou repetindo um padrão destrutivo pela 10ª vez, mesmo sabendo que não funciona? Você já sentiu uma emoção intensa e não fez ideia de onde ela veio? Isso é o inconsciente agindo. Isso é a parte de você que você não conhece controlando sua vida. E aqui está o problema. Você não pode controlar o que você não conhece. Você não pode mudar o que você não vê. Então, enquanto você não traz essas partes inconscientes para a luz da consciência, você está preso. Você está vivendo no piloto automático, reagindo a programações que você nem sabe que tem. Jung dizia uma frase poderosa: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Percebe a profundidade disso? Você acha que está fazendo escolhas livres, mas na verdade está apenas executando programas inconscientes que foram instalados na sua infância. Agora, como você começa a se conhecer de verdade? Jung desenvolveu um método, e não é fácil, não é confortável, mas funciona. E o primeiro passo é entender as diferentes partes de quem você é. Primeira parte, a persona. Essa é a máscara que você usa para o mundo. É a versão editada de você que você apresenta para os outros. É o personagem que você performa no trabalho, com a família, nas redes sociais. E todo mundo tem uma persona. Todo mundo usa máscaras. O problema não é ter uma persona. O problema é quando você se identifica tanto com a máscara que esquece que tem um rosto embaixo. É quando você performa tanto que esquece quem você é quando ninguém está olhando. Você conhece aquela pessoa que é sempre alegre, sempre positiva, sempre bem, mas você sente que tem algo por trás, que é performático demais para ser real? Isso é alguém que se perdeu na persona, alguém que usa a máscara há tanto tempo que não sabe mais quem é sem ela. E o perigo é que quando você vive só na persona, você fica vazio por dentro, porque você está gastando toda a sua energia mantendo uma imagem, performando, fingindo.
E no final do dia, quando você está sozinho, você se sente perdido, porque você não sabe mais quem você é de verdade. Então, o primeiro passo do autoconhecimento é reconhecer sua persona. É perceber as máscaras que você usa. É perguntar: quanto do que eu mostro para o mundo é realmente eu? E quanto é apenas performance? E olha, isso não significa que você tem que ser brutalmente honesto o tempo todo. Não significa que você tem que tirar todas as máscaras e andar nu emocionalmente por aí. As máscaras são necessárias. A sociedade exige certo nível de performance. O problema é quando você esquece que são máscaras. Segunda parte, a sombra. Essa é a parte mais difícil. A sombra é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, tudo aquilo que você tem vergonha, tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que você nega que existe em você. E aqui está o que Jung descobriu. Você não elimina essas partes rejeitando-as. Você apenas as empurra para o inconsciente. E lá, elas continuam existindo, continuam tendo poder sobre você, mas agora você não vê mais. Agora elas te controlam sem você perceber. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que desde criança te disseram que raiva é ruim, que pessoas boas não sentem raiva, que você tem que ser sempre calmo, sempre controlado. Então, você reprime sua raiva, você nega que ela existe, você empurra ela para a sombra. Mas a raiva não desaparece, ela continua lá e ela começa a vazar de formas indiretas. Talvez você se torne passivo-agressivo, talvez você somatize e desenvolva problemas de saúde, talvez você exploda de vez em quando de formas desproporcionais, talvez você projete sua raiva nos outros e fique irritado com pessoas que expressam raiva abertamente. Isso é a sombra agindo. Isso é uma parte de você que você rejeitou voltando para te assombrar. E a única forma de se libertar é trazê-la para a luz. É reconhecer: sim, eu tenho raiva. Sim, isso também é parte de mim. E tudo bem. Mas tem algo ainda mais profundo sobre a sombra que Jung descobriu. A sombra não contém apenas as partes ruins que você rejeita. Ela também contém ouro. Ela contém partes brilhantes de você que foram reprimidas porque não se encaixavam na imagem que você ou os outros tinham de você. Talvez você reprimiu a sua criatividade porque te disseram que você tinha que ser prático. Talvez você reprimiu a sua sensibilidade porque te disseram que você tinha que ser forte. Talvez você reprimiu a sua espontaneidade porque te disseram que você tinha que ser responsável. Talvez você reprimiu a sua ambição porque te disseram que você tinha que ser humilde. Tudo isso está na sombra. E quando você integra a sombra, quando você recupera essas partes perdidas, você não só elimina comportamentos destrutivos, mas também recupera partes vitais de si mesmo. Você se torna mais completo, mais inteiro, mais vivo. Então, como você explora a sua sombra? Como você traz essas partes escondidas para a luz da consciência? Jung tinha várias técnicas, mas a mais poderosa é a projeção. Porque tudo aquilo que você rejeita em si mesmo, você projeta nos outros. Presta atenção nas pessoas que te irritam profundamente, nas pessoas que te incomodam, nas pessoas que você julga, porque geralmente o que te incomoda nos outros é exatamente aquilo que você rejeita em si mesmo. É aquilo que está na sua sombra. Se você despreza pessoas arrogantes, talvez você tenha reprimido sua própria confiança e assertividade. Se você critica pessoas emocionais, talvez você tenha reprimido sua própria vulnerabilidade. Se você julga pessoas preguiçosas, talvez você tenha reprimido sua necessidade de descanso. Isso não significa que toda crítica é projeção, mas quando algo te incomoda de forma desproporcional, quando você tem uma reação emocional forte, é um sinal. É a sua sombra te mostrando algo sobre você mesmo. Terceira parte, o self. Essa é a parte mais profunda de quem você é. É o centro da psique. É aquilo que Jung chamava de totalidade.
É quem você realmente é quando você integra todas as partes, quando você para de rejeitar pedaços de si mesmo, quando você se torna completo. E aqui está o paradoxo. Você não cria o self, você descobre, porque o self já está lá. Ele sempre esteve. Você apenas estava tão ocupado performando a persona e reprimindo a sombra que não conseguia vê-lo. O self é aquela voz quieta lá no fundo. É aquela sensação de que você está fora do caminho quando você está vivendo uma mentira. É aquele desconforto que você sente quando você está atraindo a si mesmo. É aquela paz que você sente nos raros momentos em que você está sendo completamente autêntico. Jung percebeu que o self se comunica através de símbolos, através de sonhos, através de sincronicidades, através daqueles momentos em que algo clica e você sente que... E sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma advogada melhor também. Porque quando você para de gastar energia reprimindo partes de si mesmo, quando você para de viver fragmentado, você tem muito mais energia disponível para tudo. Você se torna mais presente, mais criativo, mais vivo. Isso é autoconhecimento na prática. Não é apenas entender teorias sobre si mesmo. É reconhecer as partes que você esconde, integrar o que você rejeita e começar a viver alinhado com quem você realmente é. Agora, Jung também descobriu algo crucial sobre os arquétipos. Arquétipos são padrões universais que existem no inconsciente coletivo de toda a humanidade. São como moldes psicológicos que influenciam como você pensa, sente e age. E entender seus arquétipos dominantes é parte fundamental do autoconhecimento, porque você não é só um indivíduo único, você também carrega padrões ancestrais, histórias antigas que se repetem através de gerações. Tem o arquétipo do herói, aquele que busca desafios, que quer provar seu valor, que precisa de conquistas. Tem o arquétipo do sábio, aquele que busca conhecimento, que quer entender, que precisa de verdade. Tem o arquétipo do cuidador, aquele que nutre os outros, que quer ajudar, que precisa ser necessário. E você provavelmente tem um ou dois arquétipos dominantes que guiam sua vida. O problema é quando você está preso num arquétipo e não percebe. Quando você está vivendo uma história que não é realmente sua, mas que você herdou. Por exemplo, você pode estar vivendo o arquétipo do herói sem questionar, sempre buscando o próximo desafio, a próxima conquista, a próxima prova de valor. E isso pode ser exaustivo. Pode te deixar preso numa roda de hamster, onde você nunca se sente suficiente, onde você sempre precisa provar algo. Ou você pode estar preso no arquétipo do cuidador, sempre colocando os outros em primeiro lugar, sempre sacrificando suas necessidades, sempre tentando salvar todo mundo. Isso pode te drenar completamente. Pode fazer você perder sua própria identidade no processo de cuidar dos outros. Autoconhecimento é reconhecer esses padrões. É perceber quando você está sendo guiado por um arquétipo de forma inconsciente. E então fazer escolhas conscientes. Decidir quando é apropriado viver aquele arquétipo e quando não é. Agora, tem outra camada de autoconhecimento que Jung explorou profundamente: os sonhos. Jung percebeu que os sonhos não são apenas lixo mental aleatório, são mensagens do inconsciente. São a forma como as partes mais profundas de você tentam se comunicar com a sua consciência. E olha, você não precisa ser um especialista em interpretação de sonhos para começar a usar isso. Você só precisa prestar atenção, começar a anotar seus sonhos, começar a perceber padrões, começar a se perguntar: o que meu inconsciente está tentando me dizer? Tem sonhos recorrentes? Isso geralmente significa que tem algo importante que você não está vendo na vida consciente. Tem símbolos que aparecem repetidamente? Eles provavelmente representam algo significativo sobre você. Jung tinha um método chamado amplificação. Você pega um símbolo do sonho e explora todas as associações que ele traz. O que aquele símbolo significa para você? Que memórias ele evoca?
que emoções ele traz. E através desse processo, você começa a entender as mensagens do inconsciente. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa me contou que sonhava repetidamente que estava numa casa enorme, mas só conseguia acessar alguns cômodos. Os outros estavam trancados, e ela sentia uma ansiedade enorme no sonho, querendo abrir aquelas portas, mas não conseguindo. Quando ela começou a explorar esse símbolo, percebeu algo óbvio. A casa era ela mesma, e os cômodos trancados eram partes de si mesma que ela tinha reprimido. O sonho estava literalmente mostrando para ela que ela estava vivendo uma fração de quem ela poderia ser, que tinha partes inteiras de sua personalidade trancadas e inacessíveis. E quando ela começou a trabalhar conscientemente para abrir esses cômodos, para integrar essas partes reprimidas, os sonhos mudaram. A casa começou a ficar mais acessível, ela começou a explorar mais cômodos. O inconsciente estava mostrando que o trabalho estava funcionando. Isso é o poder dos sonhos. Eles te mostram verdades sobre você que a sua mente consciente não quer ver. Eles te mostram o que você está evitando, o que você está reprimindo, o que precisa de atenção. Agora, tem uma pergunta que provavelmente está na sua cabeça. Por que é tão difícil se conhecer? Se é tão importante, se traz tantos benefícios, por que a maioria das pessoas nunca faz isso? Porque tem um preço. E o preço é alto. Primeiro, você vai ter que encarar coisas sobre si mesmo que você não quer ver. Você vai ter que admitir suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Você vai ter que olhar para partes de você que você passou a vida inteira tentando esconder. Isso é desconfortável, é doloroso. É muito mais fácil continuar na superfície, continuar performando, continuar fingindo. É muito mais fácil culpar os outros, culpar as circunstâncias, do que olhar para dentro e assumir responsabilidade. Segundo, você vai ter que desistir de certas ilusões. Ilusões sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que é possível. E a gente se apega às nossas ilusões. Mesmo que elas nos façam sofrer, a gente prefere o sofrimento familiar do que a incerteza de ver a verdade. Terceiro, você pode perder pessoas no processo, porque quando você começa a se conhecer de verdade, quando você começa a viver autenticamente, algumas pessoas não vão gostar, algumas pessoas vão se sentir ameaçadas, algumas pessoas vão preferir a versão antiga de você, a versão que se encaixava melhor nas expectativas delas. Isso dói, porque a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer. Mas aqui está a verdade brutal. Você não pode se conhecer de verdade e agradar todo mundo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Jung passou por isso. Quando ele começou a explorar o inconsciente, quando ele desenvolveu suas teorias, muitos colegas o rejeitaram. Freud, que tinha sido seu mentor, rompeu com ele. Muitas pessoas achavam que ele estava enlouquecendo. Mas ele continuou, porque ele sabia que estava no caminho certo. E ele percebeu algo fundamental. A jornada de autoconhecimento é solitária. Não porque você tem que fazer sozinho, mas porque ninguém pode fazer por você. Ninguém pode olhar para dentro de você, exceto você mesmo. Ninguém pode integrar suas sombras, exceto você mesmo. Agora, como você começa esse processo na prática? Como você sai da teoria e entra na ação? Jung tinha algumas práticas específicas que ele recomendava. Primeira prática: journaling ativo. Não é apenas escrever sobre seu dia, é escrever para explorar, é fazer perguntas difíceis no papel e tentar responder honestamente. Perguntas como: o que eu realmente quero? O que eu estou evitando? Que partes de mim eu estou rejeitando? Por que eu reajo dessa forma? E quando você escreve, você tira as coisas de dentro da sua cabeça e coloca no papel onde você pode ver. Você cria distância. Você pode observar seus próprios pensamentos e padrões de uma forma que não consegue quando eles estão só girando na sua mente. Segunda prática: imaginação ativa. Essa é uma técnica que Jung desenvolveu e que é incrivelmente poderosa. Você entra num estado meditativo e permite que imagens surjam do inconsciente. E então você interage com essas imagens. Você dialoga com elas. Você pergunta o que elas representam.
Parece estranho? Parece místico demais? Mas funciona. Porque o inconsciente se comunica através de imagens e símbolos. E quando você aprende a dialogar com essas imagens, você aprende a dialogar com partes profundas de si mesmo. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa me contou que sonhava repetidamente que estava numa casa enorme, mas só conseguia acessar alguns cômodos. Os outros estavam trancados. E ela sentia uma ansiedade enorme no sonho, querendo abrir aquelas portas, mas não conseguindo. Quando ela começou a explorar esse símbolo, percebeu algo óbvio. A casa era ela mesma, e os cômodos trancados eram partes de si mesma que ela tinha reprimido. O sonho estava literalmente mostrando para ela que ela estava vivendo uma fração de quem ela poderia ser, que tinha partes inteiras de sua personalidade trancadas e inacessíveis. E quando ela começou a trabalhar conscientemente para abrir esses cômodos, para integrar essas partes reprimidas, os sonhos mudaram. A casa começou a ficar mais acessível, ela começou a explorar mais cômodos. O inconsciente estava mostrando que o trabalho estava funcionando. Isso é o poder dos sonhos. Eles te mostram verdade sobre você que a sua mente consciente não quer ver. Eles te mostram o que você está evitando, o que você está reprimindo, o que precisa de atenção. Agora, tem uma pergunta que provavelmente está na sua cabeça. Por que é tão difícil se conhecer? Se é tão importante, se traz tantos benefícios, por que a maioria das pessoas nunca faz isso? Porque tem um preço. E o preço é alto. Primeiro, você vai ter que encarar coisas sobre si mesmo que você não quer ver. Você vai ter que admitir suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Você vai ter que olhar para partes de você que você passou a vida inteira tentando esconder. E isso é desconfortável. Jung dizia algo que mudou minha perspectiva completamente. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Não é o fim, é o começo. Porque quando você se conhece, quando você entende suas motivações, seus medos, seus padrões, você finalmente tem escolha. Você finalmente tem liberdade. Antes disso, você está preso. Você está reagindo a programações inconscientes. Você está repetindo padrões que foram instalados na infância. Você está vivendo no piloto automático. E você chama isso de vida, mas na verdade é apenas sobrevivência. Agora, tem algo crucial que preciso te dizer sobre autoconhecimento. Ele não te torna perfeito. Ele não elimina seus problemas. Ele não faz você acordar um dia completamente resolvido e iluminado. O que ele faz é te dar consciência. E com consciência vem responsabilidade. Quando você se conhece, você não pode mais fingir, você não pode mais culpar os outros, você não pode mais dizer que não sabia. Você sabe. E agora você tem que fazer algo com esse conhecimento, e isso pode ser assustador, porque é muito mais confortável viver na inconsciência. É muito mais fácil culpar seus pais, seu parceiro, seu chefe, a sociedade. É muito mais fácil dizer que você é vítima das circunstâncias. Mas quando você se conhece, você percebe que você tem muito mais poder do que pensava. E com poder vem responsabilidade. Deixa eu te dar outro exemplo real. Conheci alguém que passou anos reclamando que nunca conseguia manter relacionamentos. Sempre terminava da mesma forma, sempre com o mesmo tipo de conflito, e ela culpava os parceiros. Dizia que tinha azar, que escolhia as pessoas erradas, que os homens eram todos iguais. Até que ela começou a fazer terapia junguiana e começou a perceber um padrão. Ela percebia que sempre que o relacionamento começava a ficar íntimo, quando a pessoa começava a se aproximar demais, ela sabotava, ela criava conflitos, ela se afastava, ela encontrava defeitos que justificavam o término. E quando ela explorou mais fundo, ela descobriu que tinha um medo profundo de abandono que vinha da infância. Então ela abandonava primeiro. Ela terminava antes de ser terminada. Era um mecanismo de proteção inconsciente
que estava destruindo todos os seus relacionamentos. Quando ela trouxe isso para a consciência, quando ela realmente se conheceu, ela não pode mais fingir, ela não pode mais culpar os parceiros, ela teve que assumir responsabilidade. E isso foi doloroso, mas também foi libertador, porque agora ela tinha escolha, agora ela podia trabalhar naquele padrão, agora ela podia mudar. Isso é o poder do autoconhecimento. Não te torna perfeito, mas te dá escolha, te tira do piloto automático e te coloca no comando da sua vida. Agora tem outra dimensão do autoconhecimento que Jung explorou e que é fundamental. Conhecer seus valores reais, não os valores que você diz que tem, não os valores que você acha que deveria ter, mas os valores que realmente guiam suas ações. Porque tem uma diferença enorme entre valores declarados e valores reais. Muita gente diz que valoriza saúde, mas passa o dia inteiro comendo porcaria e não se exercita. Muita gente diz que valoriza família, mas trabalha 70 horas por semana e mal vê os filhos. Muita gente diz que valoriza autenticidade, mas vive performando nas redes sociais. Seus valores reais são revelados pelas suas ações. Por onde você gasta seu tempo, por onde você gasta seu dinheiro, por onde você gasta sua energia. E quando você olha honestamente para isso, quando você realmente se conhece, você pode descobrir que está vivendo de acordo com valores que nem são seus. Talvez você esteja perseguindo o sucesso financeiro porque a sociedade diz que isso é importante, mas no fundo você valoriza mais liberdade e criatividade. Talvez você esteja buscando status e reconhecimento porque seus pais valorizavam isso, mas no fundo você valoriza mais conexão e comunidade. Autoconhecimento é descobrir seus valores reais e então alinhar sua vida com esses valores. Porque quando você vive de acordo com seus valores verdadeiros, você se sente bem, você se sente integrado, você se sente vivo. Mas quando você vive de acordo com valores que não são seus, você se sente vazio, mesmo quando alcança sucesso externo. Jung também falava da importância de conhecer sua sombra coletiva. Não é apenas sobre suas sombras pessoais, é sobre as sombras da sua cultura, da sua sociedade, da sua época. Porque você absorve essas sombras coletivas sem perceber. Por exemplo, se você cresceu numa cultura que valoriza produtividade acima de tudo, você provavelmente internalizou a crença de que seu valor está no que você produz. Isso cria uma sombra. Você rejeita a sua necessidade de descanso, de lazer, de simplesmente ser. Você empurra isso para o inconsciente e se torna um workaholic que se sente culpado toda vez que para. Ou, se você cresceu numa cultura que reprime emoções, você provavelmente internalizou a crença de que sentir é fraqueza. E isso cria uma sombra. Você rejeita a sua vida emocional, você se desconecta dos seus sentimentos, você desenvolve problemas psicossomáticos, porque as emoções reprimidas têm que sair de alguma forma. Conhecer essas sombras coletivas é parte do autoconhecimento. É perceber quais crenças você absorveu da cultura que não são realmente suas. É questionar o que você sempre assumiu como verdade. É se perguntar, isso é realmente meu ou eu apenas internalizei isso do ambiente? Agora, tem algo que Jung chamava de função transcendente. É a capacidade de segurar tensões opostas dentro de você sem colapsar. De reconhecer que você é complexo, que você contém contradições e que tudo bem. Porque a gente é ensinado a pensar em termos binários. Você é bom ou mal, forte ou fraco, racional ou emocional. Mas a verdade é que você é tudo isso. Você contém multidões e autoconhecimento é aceitar essa complexidade ao invés de tentar simplificar.
Você pode ser ambicioso e também valorizar equilíbrio. Você pode ser confiante e também ter inseguranças. Você pode ser independente e também precisar de conexão. Essas coisas não são contraditórias, são apenas diferentes aspectos de quem você é. E quando você desenvolve a função transcendente, quando você aprende a segurar essas tensões opostas, você se torna mais flexível, mais adaptável, mais completo. Você não precisa mais escolher um lado e rejeitar o outro. Você pode integrar ambos. Deixa eu te contar uma última história. Jung teve um paciente que era extremamente racional, cientista, lógico, analítico. Ele rejeitava completamente qualquer coisa que não pudesse ser provada empiricamente. Emoções, intuições, espiritualidade, tudo isso era bobagem para ele. E ele estava miserável, porque ele tinha cortado metade de si mesmo. Ele tinha rejeitado toda a dimensão irracional, intuitiva, emocional da experiência humana. E essa parte rejeitada estava na sombra, causando sintomas, criando problemas. Jung trabalhou com ele para integrar essas partes, não para se tornar menos racional, mas também para honrar o irracional, para reconhecer que a vida não pode ser completamente compreendida pela lógica, que tem mistério, que tem paradoxos, que tem coisas que você sente, mas não consegue explicar. E quando ele começou a integrar isso, quando ele desenvolveu a função transcendente, ele se tornou mais completo. Ele não perdeu sua racionalidade, ele apenas adicionou outras dimensões. Ele se tornou mais humano. Isso é autoconhecimento profundo. Não é apenas conhecer suas preferências superficiais, é conhecer toda a extensão de quem você é explorar os cantos escondidos, é integrar as partes rejeitadas, é se tornar completo. Agora, se você chegou até aqui, se você realmente quer começar essa jornada de autoconhecimento, deixa eu te dar alguns passos práticos finais. Primeiro, comprometa-se com a verdade. Comprometa-se a ser honesto consigo mesmo, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, mesmo que você preferiria continuar na ilusão, porque sem compromisso com a verdade, autoconhecimento é impossível. Segundo, crie espaço para introspecção.